Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. O que são ações? Como é que se ganha dinheiro com elas? O que eu faço para investir? Mas por que a bolsa sobe e desce? Quanto custa para ter ação? Como é que eu escolho uma ação para aplicar, meu Deus do céu? Com cada vez mais gente entrando no mercado acionário ou interessada em entrar, perguntas como essas se tornam as mais ouvidas pelos educadores financeiros. Por isso mesmo, nosso episódio de hoje é inteiramente dedicado a elas, às dúvidas básicas e algumas coisinhas mais que você precisa saber antes de investir. Eu sou Yolanda Fordeloni e este é o podcast Klabin Invest, uma iniciativa da Klabin para te ajudar a entender melhor o mercado de ações e te deixar sempre por dentro desta empresa que é a referência mundial na indústria de papel e celulose. Quando a gente começa a buscar informação sobre as melhores estratégias para fazer nosso dinheiro render, em livros ou mesmo na internet, cedo ou tarde a gente acaba conhecendo alguns nomes famosos que se confundem com a própria história do mercado financeiro. Talvez o mais célebre deles seja o do bilionário americano Warren Buffett, que em 2020 completou 90 anos. Ele é considerado o mais bem-sucedido investidor de todos os tempos e costuma ser lembrado por sua estratégia de sucesso, comprar ações de boas empresas e continuar com elas na carteira por muitos anos. Mas a primeira lição financeira que o Buffett diz ter aprendido foi poupar. Afinal, se você gastar tudo o que ganha, não sobra nada para investir. Bem, antes de entrar nessa conversa em outras questões muito comuns entre os investidores iniciantes, eu queria apresentar os nossos convidados de hoje. Eles são dois jovens, um entende tudo, mas tudo mesmo de investimento e também já é bem conhecido por aí por quem acompanha o tema. Estou falando do Raul Sena, mais conhecido como investidor Sardinha. Muito bem-vindo, Raul. Muito obrigado. Essa introdução maravilhosa, né? Entende tudo mesmo de investimento. Depois de falar do Warren Buffett, fica até sem graça assim, de receber essa introdução. Mas entendo um pouquinho, vou aqui tentar transmitir o que eu entendo. Não seja modesto, Raul. Tenho certeza que quem vai ouvir a gente aqui até o final vai sair daqui com mais conhecimento. O outro convidado é um colaborador da Klabin, que já investe no mercado há um tempo, se divide entre o emprego e o mercado financeiro. Eu estou falando do Guilherme Risério. Muito bem-vindo também, Guilherme. Oi, Yolanda. E aí, Raul, tudo bem? Maravilha estar aqui com vocês, trocando essa ideia sobre investimentos e fornecendo um pouquinho de informação aí para os nossos ouvintes. E eu quero começar o nosso bate-papo com uma pergunta bem simples, e bem simples entre aspas, porque não tem pergunta trivial quando o assunto é dinheiro. Eu imagino, assim, né, que para você investir, como a gente comentou, né, antes de tudo você precisa poupar. Mas a pergunta que não quer calar, como é que se faz para economizar? Você tem dicas aí de economia, Raul? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa, né, que uma pessoa precisa fazer antes de investir, de fato é isso, é organizar o orçamento doméstico. Acho que a maioria das pessoas começam já, eu quero colocar dinheiro em ação e aquilo outro, mas como a gente precisa de constância nos investimentos, né, não vai ser um único investimento, as pessoas sempre têm essa sensação de, nossa, eu vou colocar R$1.000 e quanto rende, né? Não é isso, é aquele R$1.000 sempre que vai render, todo mês você conseguir fazer um aporte ali. Então a primeira coisa é conseguir organizar suas contas domésticas ali, e para isso não tem jeito, aquela velha planilhazinha ali, controle de gastos, né? Hoje em dia a gente já tem alguns aplicativos, esse tipo de controle funciona bem, assim, se você tiver uma planilhazinha ou esses controles para você saber para onde está indo o seu dinheiro e tirar aqueles gastos ali que são mais supérfluos, né? A planilha foi fundamental para você, Guilherme, para você conseguir economizar? Como é que você fez para economizar e começar a investir? Acho que o primeiro de tudo é ter noção das suas despesas aí, né? E essa planilhinha aí é um bom orientador para a gente ter noção onde que a gente pode cortar os gastos aí e conseguir juntar uma graninha e começar a investir. Lição número 1, né, para quem quer começar a investir aí. É importante, lógico, né, que a pessoa tenha dinheiro para investir, mas quando você fala isso, quem está ouvindo às vezes pode pensar que é muito dinheiro, né, que é necessário para você começar um investimento. Gui, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua experiência de investimento, se, enfim, foi preciso ter muito dinheiro, se você começou com pouco, e também o Raul aí entrasse para falar se tem um valor mínimo ou um valor ideal para a pessoa começar a investir.
Olha, eu comecei na época de estagiário ainda, né? Então, acho que eu ganhava menos de R$ 1.000 por mês. Já tem um tempo isso, né? Mas a questão foi esperar pelo menos uns 6 meses, assim, que aí eu consegui juntar um dinheirinho aí que desse para comprar uma quantidade significativa, razoável aí de ações, né? Essa foi o grande diferencial. É claro que em algum momento ainda também tem o famoso Angel Capital, papai e mamãe, né? Que aí ajuda também a gente a fazer uma sacolinha aí para botar um dinheiro na bolsa. Você começou, por curiosidade, você começou a investir quando, Guilherme? Vixe, acho que lá para os anos de 2009, 2010. Foi logo depois da crise. Nossa, super experiente já, então. Já pegou belas crises aí no meio, né? Mas eu não sei se eu estou calejado ainda não, viu? Tem muito a aprender. E você, Raul, o que você me conta? Existe um valor mínimo para investir? Eu costumo acreditar mais na ideia de começar de qualquer valor que você tiver, né? Porque desde que você tenha feito a sua reserva de emergência ali, acho que aqueles pelo menos 6 meses a um ano dos seus custos fixos ali já em alguma conta, depois disso, acho que qualquer valor é significativo, porque você vai aprendendo sobre o mercado, né? O que a gente fala é isso, quanto antes você começa, mais faz sentido. Beleza, eu tenho R$ 100 só por mês, 50. Se você ficar esperando, né, o mercado financeiro não vai te esperar para poder começar a investir. Então, quanto antes você começar, antes você faz a curva dos juros compostos agir a seu favor, né? Acho que qualquer valor é educativo, você aprende, você lida com crise, você vai vendo como o mercado se comporta, e perder pouco, né, ou começar perdendo pouco, errando com pouco, é sempre melhor do que errar com muito. Então, para mim, se a pessoa com R$ 15 ali já deveria estar comprando pelo menos uma ação para ver como é que funciona. Porque no fim a pessoa vai acabar aprendendo e até levantando dúvidas quando ela colocar a mão na massa, né? Faz muito sentido você começar com um valor, porque você vai vendo, né? Imagina, o Guilherme ali pegou já depois da primeira crise do subprime, daí depois já veio algumas crises políticas ali que o Brasil teve. Então, independente dele ter um valor ali ainda de estagiário, talvez, investir um valor pequeno, ele lidou com aquilo ali e vai ficando mais calejado, né? Vai entendendo como é que funciona. Quem entende como é que funciona com R$ 1.000, quando tem 100 mil também entende. Agora, se você pega e junta dinheiro por uma vida inteira e coloca ali no mercado financeiro de uma vez, você vai ficar apavorado, né? Vai ver aquela oscilação e a volatilidade existe mesmo e fica muito mais apavorado. Então, acho que é importante começar de qualquer valor. E agora que a gente já deu aí essas dicas valiosas para esse começo de conversa, vamos mergulhar no oceano de dúvidas que as pessoas novatas da Bolsa acabam tendo. Raul e Guilherme, eu queria saber, então, quais as principais dificuldades que vocês tiveram quando vocês começaram na Bolsa. Eu fiz a pergunta para o Guilherme, mas esqueci de perguntar para o Raul. Quando que você começou a investir, Raul? Eu comecei a investir oficialmente ali, mais ou menos em 2012. Antes disso, eu fazia investimentos financeiros, mas só em bancão mesmo, né? Tinha meu dinheiro ali em renda fixa de banco. E aí, lá para 2012, começou a me despertar a curiosidade ali. Eu era diretor de um jornal e comecei a despertar para o mercado financeiro. E foi aí que veio meus maiores problemas, inclusive. Já vai vir junto com isso aí. Quais foram os maiores problemas, dificuldades aí para começar a investir? Logo no começo ali, quando a gente está falando ali de 2011, 2012, né, o mercado financeiro estava numa alta interessante ali, e aí eu estava sempre olhando veículo especializado, você vai ali o Infomoney e tal, né, porque era diretor de jornal, tinha que ficar atento com o índice. Então, assim, não tinha familiaridade nenhuma com o assunto, não existia tanto conteúdo quanto tem hoje, né, eram alguns fóruns de internet, tinha esses conteúdos assim, algumas casas de análise, e exatamente nessa eu cheguei ali e falei, assinei uma casa de análise, e ela deu uma recomendação ali que na época, para mim, fazia muito sentido, né, quando você não entende de uma coisa, é bem simples que algo faça sentido. Olha, o Banco do Brasil nunca tem chance de falir aí, o primeiro banco da história do país, né? Aquela coisa. Então foi uma recomendação que eu segui, coloquei metade do dinheiro no Banco do Brasil, que eu achei que fazia muito sentido, e metade em Eletropaulo. Só que logo depois disso, assim, passaram-se alguns meses, começou uma questão da crise política séria, assim, no Brasil, né? Começou aquela coisa das manifestações de rua e tudo, e também a gente teve um apagão logo em seguida, assim. Então foram as duas empresas que eu tinha comprado, uma estatal e uma outra que estava relacionada com energia elétrica. Eu perdi o dinheiro, assim, rápido, assim. Perdi mais ou menos 50%, prometi que nunca mais colocava um centavo na Bolsa de Valores, mas como eu sou bem de estudar, assim, eu tinha comprado 2 livros, né? Então eu tinha comprado o livro Investidor Inteligente, tinha comprado o livro do Ações Comuns, Lucros Extraordinários, do Philip Fisher. Boas indicações de livros, inclusive, para quem estiver procurando informação, né, no tema.
São bem bons, assim. Aí, quando eu comecei a ler, eu fui entendendo o que eu tinha feito errado, né? Não tinha diversificado nada e tudo. Espero que o começo do Guilherme tenha sido mais feliz aí, Guilherme. Como é que foi seu começo, Guilherme? Foi mais ou menos feliz, assim. Tinha um amigo que trabalhava numa corretora, aí eu já estava interessado, aí ele estava lá e ele me indicou uma ação. Depois de um tempo, a ação perdeu muito valor, bastante valor. Eu troquei de ação, a outra ação continuou perdendo valor, e nesse meio do caminho a corretora quebrou, e aí eu não sabia o que eu tinha que fazer, qual que era o procedimento. Aí veio uma outra corretora, mudei de corretora, e aí eu comecei a meio que operar por conta própria, né? E aí o primeiro passo é entender toda essa dinâmica do home broker, né? E aí, como é que você faz para você entrar, para você dar a sua ordem de comprar, venda? É uma tela toda colorida que fica piscando, cheia de janela, e você não sabe a função de cada um direito. Então, assim, eu fiquei bem perdido mais nessa parte prática mesmo ali, né? Porque na faculdade ninguém ensina você a entrar lá no home broker e fazer a operação e etc, né? Então, eu tive um pouco dessa dificuldade ali no dia a dia, né? Mas é aquele negócio, você vai aprendendo. Por sorte, eu comecei aprendendo com pouco, né? Mas, assim, foi bem difícil aí passar por esse processo de falência da corretora. Por sorte, a gente tem o resguardo aí que a gente acaba não perdendo dinheiro, né? Acho que é bem comum, né? Falta de informação, não saber onde buscar informação, ou até ter acesso à informação, mas às vezes de uma maneira um pouco complicada, né? Não tão palatável, tão compreensível assim. Eu queria perguntar para o Raul, como é que você responde essas dúvidas que surgem hoje em dia relacionadas, então, ao mercado financeiro? Qual que é o tipo de comunicação que mais funciona na hora de passar essas informações básicas e que a pessoa precisa saber para começar a investir? Do meu público mesmo, não é o público totalmente iniciante, assim. Eu pego a pessoa que já sabe fazer uma operação no broker, não tem nenhum vídeo meu ensinando a fazer isso e tudo. O que eu tento trabalhar é sempre a visão de longo prazo, né? Explicar sobre construção de patrimônio, nunca sobre, eu vou pôr um dinheiro aqui, vou tirar daqui um ano, vai ter tanto, né? Eu explico o funcionamento da Bolsa de Valores e explico para a pessoa como ela investe em ações para o longo prazo. Então, normalmente, quem chega no meu canal, ele já veio ali de algum roteiro, de algum lugar, ele já tem uma conta na corretora aberta e tudo. Os iniciantes mesmo, assim, é bem raro eu pegar esse público. Então, eu explico para as pessoas mais detalhes mais técnicos. Isso da transferência de custódia, de que as ações não estão lá naquela corretora que você está ali. Então, esse tipo de assunto que vem depois desse processo inicial ali. Acho que bem relevante, inclusive, o seu trabalho, né, de explicar isso para o longo prazo, justamente porque ainda hoje você vê muita gente que entra na Bolsa tentando, enfim, achar uma receita mágica, né, se dar bem nos negócios. E vocês acham você percebe que ainda existe esse tipo de público na Bolsa? Eu acho que esse tipo de investidor é a maioria, assim. Acho que pelo que atrai as pessoas para a Bolsa de Valores, né? A gente fala muito sobre dinheiro, ganhar dinheiro e tudo. E esse é o público que chega. Então, assim, é o cara que viu ali aqueles filmes de Hollywood, o cara que vive de mercado financeiro. E aí a primeira etapa, né? Quando o cara chega no meu canal é aquilo. Eu falo, Bolsa de Valores não vai te deixar rico, né? Então, é a primeira coisa que eu explico, que é o lugar para você construir patrimônio. Você vai investir numa empresa que tem um potencial de fazer mais dinheiro do que você. Você está falando das maiores empresas do Brasil. Mas o seu lugar de ficar rico normalmente é onde você ganha dinheiro, com o seu trabalho, ou empreendendo, né? A Bolsa de Valores por si só, ela multiplica o patrimônio de quem possui algum patrimônio. Se você não ganha dinheiro nenhum, não tem o que fazer na Bolsa, né? Viver de Bolsa, 95% de quem tenta perde dinheiro. E por isso mesmo é importante você estar bem baseado ali, né, em analistas do mercado, enfim, instituições que você confie para se informar, né? E relatando aí, né, pelos relatos que o Guilherme fez, você fez, corretora acaba sendo um grande ponto de interrogação para investir. Muita gente ainda se sente seguro, talvez o Guilherme mais, né, por ter tido uma experiência aí um pouco, não sei se traumática, né, mas um pouco delicada aí no começo dos investimentos. Eu queria entender de vocês, se vocês passaram por isso, se vocês se sentiram inseguros quando vocês foram para o mercado aplicar de fato em ações, visto que para aplicar em ações você precisa estar cadastrado numa corretora, né? Assim, eu não estou tão traumatizado, não, porque eu consegui perceber que se uma corretora falir, assim, não tem perda da ação, né? A ação continua minha no meu nome, né?
Mas, de qualquer forma, eu tenho uma certa desconfiança, muitas vezes, na recomendação que os analistas fazem, né? E talvez um conflito de interesse neles de eu realizar a operação ou não, né? Mas, assim, isso aí a gente vai aprendendo com o tempo mesmo e pegando outras fontes de informação também, não só da corretora, né? Como é que se faz para você descobrir que uma corretora é confiável ou não, né, no mercado, Raul? Tem alguns dados de instituições financeiras no Brasil que eles são públicos, né? Tem um site que se chama Banco Data e ele mostra justamente esses dados que são públicos. Deve ter vários outros, mas esse é o que eu mais conheço, assim. Se você botar o nome de qualquer instituição financeira, você consegue saber se essa empresa está tendo lucro, se não está. Você pode olhar se ela tem um registro junto da CVM, né? Se ela não tem um registro junto da CVM, ela não é nenhuma corretora, então é isso que é importante a gente saber. E passado por esses critérios aí, você tem uma total segurança. Se a corretora falir ali, uma coisa que é importante da gente falar também, não é todo o seu dinheiro que está na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, né? Muita gente pensa que se você tiver saldo na corretora, você não tem essa garantia. Então é importante que você só envie dinheiro para a corretora na hora que você vai realmente investi-lo. Não deixa o dinheiro parado lá na conta, né? E outra coisa interessante da gente comentar é sobre o perfil de investimento, porque é algo talvez básico ali, né, para quem está pensando em investir, inclusive em ações. Você pode explicar um pouquinho, Raul, como é que isso funciona? Então, essa avaliação dos perfis de investimentos, né, fala assim, você é investidor moderado, investidor agressivo, investidor sei lá o quê. Antigamente, quando eu falava de perfil de investimento, eu até levava isso muito a sério, né, quando a gente estava falando de 6, 7 anos atrás ali, mas hoje em dia, qualquer pessoa que não tenha 100% do capital em bolsa de valores agora é considerado já investidor ultra conservador, né, porque o pessoal que acabou de chegar no mercado, tá todo mundo com 100% em bolsa, 100% em renda variável e acha que isso é normal. E é o problema, porque a bolsa ela tem um inverso de todos os outros aprendizados que a gente tem na vida. As pessoas chegam no mercado e quanto mais ignorantes essas pessoas são, quanto mais ignorante no sentido de não saber ainda, mais seguros eles se sentem, né? Porque o mercado financeiro ele tem uma coisa atípica que se você pegar aqui acordar agora, né? A gente falar aqui eu e o Guilherme, olha, a gente vai lutar com o melhor lutador de MMA do planeta. A gente entra num ringue, 5 minutos, 2 porradas na cara, volta para casa, vai assistir Netflix, né? E na Bolsa de Valores, uma pessoa que entrou ontem, na aleatoriedade, ela pode performar melhor que o Warren Buffett durante um ano, achando que está acertando, assim. É possível, né? Então é esse o problema. Então agora eu não acredito mais tanto no perfil de risco, porque você não consegue convencer ninguém, né? Acho que o que ensina mesmo é o tempo, não tem jeito. E você comentou também, Raul, sobre a questão de longo prazo, né? Que a sua comunicação, o seu trabalho é para incentivar, né? E explicar esse tipo de investimento. O que seria esse longo prazo? 1, 2 anos, 10 anos? Como é que se define isso? Eu defino como longo prazo, qualquer prazo ali superior a 10 anos mesmo, eu já defino como longo prazo, né? Mas quando eu falo longo prazo, não é nem no sentido só do investimento em si, de 10 anos ou mais ali, né? Eu falo sempre no longo prazo, na seguinte objetivo: se você comprou uma ação e o tempo, você estudou ela muito bem, você analisou os fundamentos, a hora certa de vender normalmente é quase nunca, né? Tá fazendo parte de um projeto ali e vai transferir para as próximas gerações e tudo. Se você repara, por exemplo, na Klabin aí, ela foi fundada há 120 e poucos anos, né? Se você reparar, quando foi a última pessoa que se desfez completamente das ações na família, né? Então, assim, não tem um grupo grande de pessoas que eu saiba, não existe. Então, é esse o caso. Normalmente eu penso numa empresa como um projeto de longo prazo. Nem sei se vou vender um dia, talvez eu morra sem vender. E agora, trazendo para um caso prático, Guilherme, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com o mercado. Você buscou se conhecer como investidor, entender qual que era o seu perfil? Qual que foi o gatilho para você falar, está na hora de entrar em ações? Como você investe? É para o longo prazo, curto prazo? Enfim, relata um pouco aí o que você vive no dia a dia da Bolsa. Acho que o que definiu um pouco o meu perfil foi mais o tempo que eu teria para me dedicar aos investimentos, né? Acho que um perfil mais agressivo, ele tem uma dedicação maior ao tempo e também às operações que fazem, como day trade, etc., né? Então, assim, como o meu investimento ele tende a ser mais longo prazo, então eu tenho um perfil um pouco mais conservador, assim, falando na escala temporal. Mas em termos de mix de portfólio, né, de diversificação, eu tenho algumas coisas aí de renda fixa, né,
e também de ações e fundos. Prestei bastante atenção na questão de liquidez, para quando que eu gostaria de ter a oportunidade de retirar aquele dinheiro, de realizar aquele ganho, e se era possível para aquele tipo de investimento, né? Então, isso foi um pouco de um balizador para mim também, do meu perfil de investidor, né? A gente está chegando perto do final, mas antes eu queria propor um desafio para vocês, chamado Faço ou Não Faço. Como é que funciona? Eu vou falar um pensamento que as pessoas novas aí da Bolsa muitas vezes têm, e vocês respondem se vocês fazem ou não, e por quê. Bora lá brincar? Bora. Vamos lá, então. Boa. Primeira situação, juntar todas as economias e aplicar em ações de uma empresa só. Faço ou não faço? Eu não faço de jeito nenhum. Nem da minha própria empresa. Tanto é que eu diversifico na bolsa. Não, se for da Klabin, eu faço, hein? Tá valendo, não vale, hein? Tá valendo, hein? Por que vocês acham que é tão importante diversificar? Comenta aí rapidinho. Eu acho que diversificar é a maneira mais inteligente, porque ninguém vai acertar todas, né? Mesmo a melhor empresa do mundo, se você observar aí, em algum momento ela tem um fim, né? Acredito que tudo na vida, por mais que possa demorar a passar esse período e tudo, tem um fim. E você não vai saber qual empresa que vai estar em pé aqui daqui 30 anos, 50 anos. Se é difícil prever o ano que vem, né? Se é difícil prever uma pandemia, imagina os próximos 40, 50 anos. Então, assim, acho que diversificar diminui as suas chances de perder dinheiro no longo prazo, para quem é investidor de longo prazo principalmente. Então eu diversifico em diferentes países, inclusive em diferentes empresas de todo tipo, em diferentes classes de ativos, né, fundo imobiliário, ação, renda fixa, eu diversifico em todos os tipos de coisa, até ouro, reserva de valor, Bitcoin, eu diversifico em tudo que for possível para tentar diminuir o meu risco de sair do jogo, né, de ser eliminado mesmo. E Gui, você que comentou aí de investir todas as economias em uma empresa só, no caso a Klabin, eu queria que você falasse então como é que você faz para conhecer bem a empresa antes de investir. Não, assim, eu confesso que eu invisto em outras empresas também, né? Estou puxando um pouco o lado aqui da Klabin, mas acho que o negócio é conhecer bastante os fundamentos da empresa, né? E aí a gente ter noção do objetivo da empresa, estratégico, de longo prazo. E aí vale muito entrar nos sites de RI, ler os releases, ler os formulários que envio para a CVM, análise de risco da companhia. Tem muita informação lá sobre as empresas que muitas vezes a gente não vê nos jornais. Então, assim, é uma ótima fonte de informação. Mas, complementando um pouco do Raul, eu acho que a diversificação ela faz sentido, sim, é uma forma de minimizar os riscos e é uma forma também de ter oportunidade de ganhos em outros investimentos também, né? Segunda situação aí para vocês pensarem rápido. Investir em uma determinada ação e ficar o tempo todo de olho na cotação dessa ação, para poder vender assim que o preço subir e garantir o lucro. Faço ou não faço? É isso aí, meu coração não aguenta, não. A ansiedade é muito aqui. Eu tenho que comprar e desligar o home broker na hora e dar uma esquecida, porque senão eu vou ficar doida. Eu não faço, não, de jeito nenhum. Não me importo muito com a cotação da empresa, porque eu invisto imaginando o projeto, né? Então, a cotação, muitas vezes, ela não está relacionada necessariamente com alguma coisa que está acontecendo na empresa. Ela vai muito mais na euforia de mercado, de alguma coisa. Você imagina, só um exemplo que dá para a gente entender como isso funciona. Você teve ali o início da pandemia, né? No Brasil, você tinha tido um caso antes do carnaval ali, que tinha sido divulgado, o mercado aqui estava fechado e caía lá fora no mundo todo. Em 4 dias, as empresas não tinham nem sido fechadas ainda, não existia nenhum tipo de lockdown, não tinha diminuído a venda, não estava nada diferente, e as ações caíram ali em 4 dias seguidos, quase 25%, depois 30%, né, se você olhar. Então, não dá para basear a compra ou venda de ação com base na opinião do mercado. Então, eu penso sempre no projeto da empresa, eu vejo o que aconteceu na empresa, se alterou o lucro, se foi 2 anos de balanço ruim, aí a gente pode pensar em vender a empresa, ou se está muito descorrelacionado, talvez para quem vende quando está subindo demais também pode ser, mas para mim não, eu vendo só na hora de eu morrer mesmo, no geral. Acho que é difícil eu vender uma empresa só se mudar os fundamentos ou se eu desistir mesmo da ideia de construir patrimônio. Eu acho que para fazer isso, você precisaria de ter muita certeza, assim, né? Você teria muita informação, muita análise, e aí já envolve análise técnica para você fazer um tipo de operação como essa, né? Então, acho que seria mais para um investidor muito mais qualificado, né? Envolve tempo, né, Gui? Como você já tinha mencionado. Exatamente.
Terceira situação, então, para vocês pensarem. Investir em educação financeira e não economizar nos cursos com especialistas. Faço ou não faço? Só se for um investidor sardinha, né? Eu acho que em todas as áreas, assim, eu normalmente sempre invisto muito na ideia de aprender, né? Assim, o número de livros que eu leio, o número de aprimoramento que eu tento fazer sempre. Então, assim, isso é uma coisa que eu acredito muito em qualquer área, não só no investimento, qualquer coisa que você quiser aprender. Se você puder pegar uma atalho, é sempre melhor, né? Eu fiz muita mentoria no começo, né? Aprendi com outras pessoas, tanto quando eu era diretor de empresas, tanto para hoje em dia com o mercado de investimento de modo geral. Então, até para criar o canal, eu fiz mentoria também a respeito de marketing e tudo, e funcionou muito bem para mim. Eu acho que funciona assim, mas ao mesmo tempo tem muita informação que já é básica para você começar a investir, que também já está disponível assim, de uma maneira mais fácil, né, gratuita. Mas a educação financeira, ela assim, é primordial para você entender onde você quer chegar e como que você vai fazer isso, né? Quarta situação, desistir da bolsa de valores se depois de alguns meses o valor aplicado não corresponder às expectativas de ganho. Faço ou não faço? Vai ser tudo não para mim, de jeito nenhum, né? Aí que é o interessante, se o mercado tá embaixo, permaneceu estático, é o melhor momento para você comprar mais. A gente, quando fala de ação, a gente está falando de um pedaço de uma empresa, né? Se tá barato, compra. Essa é a ideia. Se tá barato e tem fundamento a empresa e tá tudo bem com a empresa, compra. Não quero saber se a ação vai subir ou não de valor. Inclusive, prefiro que não suba. Eu acho que dificilmente o que te motivou a investir em poucos meses não mudaria, entendeu? Os fundamentos de uma empresa assim não muda em tão pouco tempo, né? Eu também não faria isso. As situações não foram, afinal, tão difíceis para vocês responderem, né? Vocês já tinham revelado aí a estratégia de longo prazo de vocês, enfim. Raul e Guilherme, muito obrigada por vocês compartilharem seus conhecimentos, a sua experiência com o mercado financeiro. Eu adorei o papo, tenho certeza que quem acompanhou também aprendeu muito com vocês. Raul, queria que você deixasse aí uma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Eu acho que a mensagem final é que a gente nunca para de aprender, acho que essa é a ideia, assim, se você der uma olhada no Warren Buffett, né, que você usou ele abrindo ali, o maior crescimento de patrimônio que ele teve foi depois dos 60 anos, né, então, assim, quem investe por longo prazo tem que estar preparado para entender que você vai ganhar cada vez mais dinheiro com o tempo, então essa é a coisa mais preciosa que a gente tem, é o ativo mais precioso, quanto antes a gente começar melhor, e eu queria agradecer vocês pelo convite, foi ótimo participar aqui, muito obrigado também para o Guilherme aí, por ter feito aí o complemento perfeito aí para o papo, foi muito bacana. E obrigado, Yolanda, prazerzaço participar aqui com vocês. Obrigada a você, Raul, e queria que você também, Guilherme, deixasse um recado final para quem está ouvindo a gente. Maravilha, Yolanda. Obrigado aí, Raul, pela oportunidade de fazer essa troca. E a minha dica aí para todo mundo é buscar informação, como o Raul falou, né? Acho que informação é tudo, principalmente no mercado financeiro, conhecimento, e buscar aprender sempre, né? Então, faz parte desse processo aí de aprendizado. E tá aí o Klabin Invest para todo mundo acompanhar, escutar os podcasts, os vídeos no YouTube e conseguir mais conhecimento, aprender mais e se sentir mais seguro para fazer esses tipos de operação aí. Valeu, Raul, valeu, Yolanda. Muito massa discutir esse assunto e poder esclarecer aí para os ouvintes aí. Então, espero que o pessoal tenha um pouco mais de apetite para esse tipo de investimento aí. Boa sorte para todo mundo, né? Obrigada a você, Guilherme. Ótima mensagem final e tenho mais dicas de informação. Como a gente falou no começo, do Warren Buffett, o mega investidor e exemplo de sucesso quando o assunto é fazer dinheiro render, eu quero recomendar um documentário excelente sobre ele chamado Como Ser Warren Buffett. E para mais entrevistas sobre o mercado financeiro e vídeos explicativos super dinâmicos, procure o Klabin Invest lá no YouTube. Lá a gente também está compartilhando conhecimento. Aqui no Spotify, o nosso próximo encontro será sobre um tema que está na ordem do dia: sustentabilidade nas empresas. E nós vamos falar também de reciclagem, produtos renováveis e do papel como embalagem do futuro, que é uma especialidade da Klabin. Até lá, a gente se vê no próximo podcast. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.